Eu gostaria de, a título de conversa, porque depois vai ter um tempo de perguntas e respostas, para a gente poder interagir mais, olhar para dois casos bíblicos específicos, né? Um de um rapaz que a gente não sabe o nome dele, que é virtualmente desconhecido na história da humanidade, mas a história dele está nas Escrituras e é muito curiosa a maneira como ela é apresentada ali. E a outra história é a história de Elias, esse já bem mais conhecido, por muitos considerado o maior profeta do Antigo Testamento. E como o André falou, isso tudo está nesse livro. Foi um livro que eu escrevi, comecei a escrever desde 2008. É um tema que eu comecei a pesquisar depois de algumas experiências, e não só pessoais, mas de pessoas com as quais eu convivo também na igreja e fora dela. E acho que uns 3, 4 anos escrevendo, depois a Editora Fiel, eu coloquei no blog, né, da igreja, meu também, aí a Editora Fiel se interessou em publicar, eles publicaram em outubro do ano passado, Depressão e Graça, o cuidado de Deus diante do sofrimento dos seus servos. Aí está à disposição de vocês ali. E 10% do livro, que é a parte inicial, eu trato um pouco sobre a depressão em si, o que ela é, tentando, principalmente para o povo cristão, ou para aqueles que convivem com os cristãos, mas não são não estão tão familiarizados com a questão mais técnica da depressão, o que seria a depressão, para aquelas pessoas que consideram a depressão nada mais, nada menos do que uma frescura. Tem muita gente que fala isso, né? Depressão é bobeira, é frescura, enquanto outros dizem, não, depressão é pecado escondido na vida da pessoa. Aí outros vão dizer, não, depressão é fruto de demônio, opressão demoníaca na vida de alguém. Então, o que seria a depressão? Não só para essas pessoas dentro de um ramo mais cristão, seja católico, seja protestante, que tende a acreditar que toda depressão esteja relacionada com alguma coisa espiritual, quanto para aqueles que estão totalmente fora desse ambiente religioso e que, por desconhecer o assunto, quando olham alguém sofrendo por depressão, seja por uma questão endógena ou exógena, seja por uma questão patológica, física mesmo, de doença, enfermidade, seja por uma questão espiritual ou outra, a pessoa olha para aquilo como ela nunca teve aquilo, ela não sabe o que é aquilo, então ela tende a julgar, dizendo, isso é bobeira, isso é frescura, isso é coisa de gente que não tem trabalho, isso é coisa de gente que... É coisa de gente rica, porque pobre não tem tempo para ficar com essas frescuras de depressão. E normalmente isso acaba levando para um problema ainda maior, porque à medida que a pessoa não se trata, que ela não busca um tratamento, que ela não busca um aconselhamento, um acompanhamento, algo que possa definitivamente ajudá-la e curá-la, isso pode piorar e agravar cada vez mais até que ela chegue à morte, que é o que eu vou mostrar aqui em algumas estatísticas para vocês, ok? Mas então vamos fazer dessa maneira. Eu quero começar olhando para alguns textos bíblicos. Eu não sei se você tem Bíblia aí, se você não tiver, apenas me escute falar. Se você tiver no seu celular também. Eu quero começar lendo um texto que está lá em Zacarias, capítulo 10, versículo 3, no Antigo Testamento. Eu não tenho esses textos aqui na projeção, peço perdão para vocês. Zacarias, capítulo 10, versículo 3. É um texto muito especial que resume a primeira história que eu quero contar para vocês hoje à noite, a primeira de duas. Lá em Zacarias 10, versículo 3, nós lemos assim: mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos tomará a seu cuidado o rebanho. Então, a primeira pergunta que eu faço é, será que Deus está atento a tudo que se passa na sua vida? Tem muita gente que se preocupa muito, principalmente nesse tempo de incertezas com relação ao futuro, de dúvidas com relação a estudos, a profissão, a uma série de coisas que tem para acontecer no futuro, e crises e problemas, não só com relação à política, com relação ao governo, com relação ao futuro, com relação à sua família, com relação ao seu coração, a sonhos, etc. O que vai ser do nosso futuro? Será que Deus está atento àquilo que se passa na vida da gente? Já lhe ocorreu, assim, já te passou na cabeça o fato de que talvez Deus não estaria tão preocupado assim com a sua vida, com os seus problemas, com as suas crises, com aquilo que você vive, com as suas frustrações mesmo? Às vezes nos ocorre que Deus, sendo tão grande como Ele é, talvez Ele não se preocupe com coisas tão triviais, tão pequenas, tão banais como a nossa vida. Tipo, Deus tem mais o que fazer, né? Ele tem coisas mais importantes com as quais se preocupar. Será que Ele se preocupa com detalhes tão pequenos do nosso dia a dia? Porque tais dúvidas acabam nos afastando de Deus quando a gente não tem uma
correta compreensão de quem ele é. E esse afastamento pode agravar um estado que pode ser começado por outras questões, por outros fatores, e que levam para a depressão. O fato é que Deus se preocupa assim com a gente. E Ele é quem rege o universo, Ele é quem comanda todas as coisas, é Ele quem governa tudo o que há no céu e na terra e que se preocupa com a tua saúde, se preocupa com a minha vida. É Ele quem sustenta o planeta no seu eixo e na sua velocidade, quem se importa com a nossa família. É Ele, Deus, que por ser Deus está atento a tudo. Deus é soberano. Se você duvida disso, existem algumas palavras que estão lá em 1 Reis, no capítulo 6, versos 1 a 7, e que são muito especiais. Se você puder, abra tua Bíblia lá comigo agora. 2 Reis, capítulo 6, versos 1 a 7. Ali era uma escola de profetas, tipo um seminário, na época seria uma faculdade, seria uma espécie de mini curso de profeta. Aqueles que teriam a responsabilidade de conduzir os cidadãos em Israel no que diz respeito à vida religiosa, mas também à vida política, uma vez que eles eram uma teocracia e aquilo que regia as leis, o governo, a comunidade, a sociedade, a questão da terra, a questão da relação entre as pessoas, a questão do próprio julgamento diante de crimes cometidos, era o texto sagrado, era o texto bíblico, era uma teocracia. Portanto, o profeta ele ocupava mais do que um papel de religioso diante do povo. Aqui a gente está dentro de uma escola de profetas, uma escola que prepararia pessoas para ocuparem esse lugar diante da sociedade de Israel, um lugar muito importante. Só que a escola cresceu demais e eles precisavam aumentar as paredes, as dependências daquela escola. E essa é a história que está aí, que a gente vai ler agora. 2 Reis, capítulo 6, 2 Reis 6, versos 1 a 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. E respondeu ele: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou: eu irei. E foi com eles. E chegados ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, enquanto um deles derribava o tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. E perguntou o homem de Deus: onde é que caiu? E mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro e disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. E havia uma escola de profetas. Então até aqui por enquanto, né? Havia uma escola de profetas. E a ideia é que o número de alunos, de profetas, portanto, nessa escola cresceu demais. E eles estavam preocupados com as dimensões, não estava cabendo ninguém ali, a gente precisa aumentar o espaço dentro do qual a gente vive, o espaço físico aqui da escola. E eles foram falar com uma espécie de reitor, ou de presidente, ou de diretor, o mestre deles, que era o profeta Eliseu aqui. E o profeta autorizou eles a irem, cortarem madeira, trazerem a madeira e aumentarem as dependências da escola. Só que os rapazes insistiram que Eliseu fosse junto. Vamos com a gente. Beleza, ele foi. Quando eles chegaram lá, eles estavam cortando as árvores na beira de um rio. E aconteceu que o machado, a parte de ferro de um desses machados, né? Imagina o machado, vocês estão imaginando o machado, aquele pedaço de pau e o ferro assim. A hora que eles estavam cortando, o ferro caiu na água. E aí o rapaz gritou: ai, meu senhor, porque era emprestado. Eu acredito que não foi bem assim, mas foi o que ficou registrado. Mas o texto registra a preocupação desse rapaz. Como era o nome do rapaz? A gente não faz a menor ideia, o texto bíblico não diz. Quem era esse rapaz? A gente não sabe também. O que a gente sabe quando a gente olha para os capítulos anteriores a esse de 2 Reis 6, o capítulo 5, 4, e para os capítulos posteriores, o 7 e o 8, o que a gente vê é Deus lidando com o profeta da época e com os reis da época. A impressão que a gente tem lendo o livro de 2 Reis é que Deus se importa com as questões internacionais, as preocupações do próprio rei com relação à invasão de países externos. Então, uma preocupação com relação à política externa e outros problemas grandiosos, e de repente o cenário muda, e daquela preocupação com as coisas que estão acontecendo no mundo, a gente vê alguns rapazes preocupados em aumentar as dependências da escola, o líder deles autoriza, e um deles, cujo machado emprestado caiu no rio, grita: ai, meu senhor, caiu no rio. Assim, o contraste literário é muito grande. Porque de uma cena internacional, aquilo que a gente poderia dizer: não, Deus está preocupado com coisas mais
mais importantes, maiores, não com uma simples vida como a minha, com as preocupações, com os problemas, com os medos, com as crises que eu vivo no meu próprio coração. Deus tem mais o que fazer, Ele tem coisas mais importantes com as quais lidar no dia a dia dele, né, e da humanidade. Mas o que a gente vê aqui é que no meio dessas questões grandiosas, a atenção do texto bíblico se volta para ninguém, para alguém desconhecido, para alguém que nem mesmo o nome dele a história registrou. E é importante que a gente entenda que machados eram muito caros naquela época, e um discípulo de profeta jamais poderia possuir um, era muito difícil. Era um tipo de seminarista, um tipo de universitário, e vocês sabem como é que é, não tem muito dinheiro assim, né? Não é aquela coisa que você, na hora que você quer, você pega e dispõe para poder comprar alguma coisa. Eles pegaram emprestado esse machado, porque nem mesmo um eles podiam ter. Quando eles chegaram ali e o rapaz perdeu o machado dele, ele sabia o que ele teria que fazer, porque naquela época, diferente de como hoje, ele não teria como devolver, ele não teria como pagar, se ele tivesse como pagar, ele teria comprado dele. Então ele sabia que pelas leis da época, ele deveria trabalhar até ter condições, trabalhar para o cara como uma espécie de escravo, de reaver o prejuízo que o dono tomou. E ferro, naquela época, muito caro. Provavelmente ele trabalharia muito tempo e isso gerou um medo no coração dele, uma tristeza, uma preocupação, um desespero. E no versículo 6 aí do texto que a gente leu, Eliseu perguntou para o jovem onde é que o machado tinha caído e ele foi lá e apontou o lugar. E aí então o profeta pegou e lançou um pedaço de madeira e o machado flutuou. Tipo, isso acontece normalmente, né? Você sabe que não. Tem gente que diz, não, ele pegou um pedaço de galho e ele afundou lá no rio e ele fez levantar. Beleza, como é que ele sabia onde é que estava? E como é que aquele peso no machado não quebrou o galho na hora de levantar? Mas são tentativas de tentar tirar o sobrenatural e o impossível que Deus é capaz de fazer por trás do texto. O fato é que ele simplesmente lançou um graveto no rio e o machado flutuou. Em outras palavras, isso daqui é um milagre, gente. E aí então o rapaz foi lá, estendeu a mão e pegou o machado. E essa história aparece aqui na Bíblia quase que desapercebidamente, né? Parece inútil e sem relevância nenhuma. Diante do conteúdo maravilhoso do segundo livro de Reis. E nesse segundo livro de Reis, como eu já falei, a gente vê Deus contando a história dos reis de Israel, seus grandes feitos, o poderoso agir do Senhor no cuidado daquela nação escolhida, algumas ocasiões em que o povo passou fome e Deus fez milagres e prodígios em favor do seu povo, da sua nação. Era como se a gente pegasse um livro de história do Brasil, no qual a gente lesse a história desde a colônia, depois do período do império, a chegada do rei aqui, depois do período dos imperadores, e depois do período da história de cada presidente que a gente teve em todo o período da República até os dias de hoje, além de outros períodos de projeção nacional. E de repente, no meio do livro, aparece a sua história, no dia que você perdeu alguma coisa que você emprestou de alguém na faculdade, e do nada aparece a sua história ali. Faz sentido? Não faz sentido um negócio desse. É exatamente isso que a gente está lendo, para você entender mais ou menos o quão sem razão e sem noção é uma história como essa aparecer aqui. Parece totalmente inútil e nada a ver com toda a história que aparece no livro. E a gente precisa entender que em 2 Reis 6, de 1 a 7, o Espírito Santo quer nos comunicar uma mensagem, uma história, através do machado que caiu no rio. A gente não precisa... ou melhor, em outras palavras, essa história ela não precisaria estar na Bíblia, como muitas outras não estão. Histórias do dia a dia, histórias triviais, e que aconteceram, que provavelmente Deus proveu e que não estão aqui. Mas, muito provavelmente, o fato de Deus ter quisto que essa história aqui estivesse, se dá pelo simples fato de que nós precisamos saber que Deus está preocupado com os mínimos detalhes que acontecem na nossa vida. A gente aprende que o mesmo Deus que está atento às decisões internacionais, aos problemas mundiais, e que controla o mundo e tudo que nele se passa, desde um pardal que cai morto em terra, até os fios que estão na nossa cabeça, aqueles que têm ainda fio, obviamente, para contar na cabeça, está lá em Mateus capítulo 10, no Evangelho, né, versos 29 a 31, é o mesmo Deus que, sabendo de todas as coisas que se passam, ele se preocupa também com os detalhes da nossa vida, por mais simples que pareçam. Deus está atento a tudo. No caso de Eliseu, que fez o machado flutuar aqui, Deus demonstra se preocupar em prover um detalhe
na vida daquele seu filho, cujo nome a gente não sabe. O Senhor demonstra zelo pelo bem-estar daquele que era um fiel a Ele. E assim é com a gente também. Então a gente nunca pode permitir, em momentos em que você e eu nos sentimos sós ou pequenos demais, e isso acaba gerando uma certa ansiedade no nosso coração, quando não a ansiedade nos leva para essa situação de isolamento ou de autocomiseração, em que a gente fica com dó da gente mesmo e a gente começa a se afastar. Isso acaba piorando ainda mais a nossa situação, a ponto de a gente se afastar do próprio Deus, achando que Ele tem mais o que fazer. Não imaginando que isso gera em nós um problema espiritual gravíssimo, espiritual/emocional gravíssimo, visto que somos formados de parte material e imaterial, aquilo que muitos chamam de alma e espírito, e que dentro da tradição judaico-cristã é uma coisa só, essa parte imaterial, e que está junto da parte material, que é o nosso corpo, e que pode afetar uma outra. Aquilo que hoje, na medicina e em outras ciências também, se chama de psicossomatismo, ou seja, o nosso corpo influenciar questões emocionais, ou mesmo questões emocionais como a ansiedade, afetar coisas físicas, como alguns cânceres, por exemplo, ou outras doenças advindas de problemas emocionais. E aí se estuda a questão da psicossomatização dessa questão. É por isso que a gente não deve deixar de lado ou menosprezar esse pensamento errado de que, não, Deus não se preocupa comigo. Quando eu me afasto de Deus dessa maneira, com isso eu estou revelando algo que eu penso sobre Ele. Ou seja, Ele não é capaz de se preocupar com a minha vida. Você está criando um outro Deus na sua cabeça, diferente do Deus das Escrituras. Porque o Deus das Escrituras se preocupa com cada detalhe, e no dia que você duvida disso, você criou um outro Deus na sua cabeça. E aí então você quebrou o primeiro dos 10 mandamentos. Vocês lembram qual que é o primeiro dos 10 mandamentos? Não tereis outros deuses diante de mim. Quando você cria uma ideia na sua cabeça sobre quem é Deus, e essa ideia não tem nada a ver com aquela que Ele mesmo revela de si mesmo em sua palavra, você criou um outro Deus na sua cabeça. E quando você cria um Deus diferente do Deus da Bíblia, você cria uma caricatura, um estereótipo que na verdade só vai te afastar dele e vai te colocar numa situação de perigo. Por isso você e eu não podemos deixar de buscá-lo, de falar com ele, de apresentar tudo para ele, de não deixá-lo de fora de cada momento da nossa vida, permitindo que ele participe de tudo que você vive, nunca achando que você está só, porque ele não permite que você viva só em nenhum momento, visto que ele pode estar em todos os lugares, sustentando a nós em todo momento, como a gente vai ver na nossa segunda história, que é a história do profeta Elias. Seja no trabalho e em cada detalhe do que se passa ali, seja na escola e em cada segundo que você vive lá, ou na sua casa onde você mora, minuto a minuto que você passa ali com os seus amigos, ou com os seus familiares, ou com os seus colegas, etc. Enfim, como cantam as crianças nas igrejas, não é? Ao deitar, ao levantar, ao dormir, ao acordar e andando pelo caminho. Eu acho que é assim, a musiquinha infantil. O tempo todo ele está atento. E Deus quer, pelo que nós encontramos nessa primeira história, na graça dele, amparar a você e a mim em nossas crises de ansiedade, em nossos momentos mais difíceis, não permitindo que problemas sejam pequenos ou problemas grandes demais, afetem o nosso coração a ponto de nos deixar abatidos. Ele quer nos sustentar. O Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que se apresenta como o sustento, o esteio, a rocha, o castelo forte, o porto seguro, enfim, o auxiliador, o amparo. Esse é o Deus da Bíblia, diferente do Deus da cabeça de muita gente por aí. Mas o Deus que se revela através das Escrituras é um Deus que deseja nos proteger e nos amparar para que a nossa vida possa transbordar de cuidado e desfrutar do amor que Ele nos dá. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, então é que você será forte. Quando você descobrir na sua fraqueza aquilo que você pode viver em mim e comigo. Eu quero apresentar algumas estatísticas aqui agora para vocês, porque quando a gente se afasta desse ideal de que existe um Deus que governa todas as coisas e que cuida da nossa vida, via de regra a gente cai em certas linhas
sejam elas populares, sejam elas não tão populares assim, ou mesmo num ambiente mais cristão, seja de que tradição cristã for, em que as pessoas mais se afastam por desconhecimento e isso prejudica a vida dos que sofrem com depressão e ansiedade do que o contrário. Eu quero começar com uma frase de um autor muito conhecido nesse campo de depressão, chamado Andrew Solomon. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele escreveu um livro chamado Demônio do Meio-Dia, que é um dos melhores livros, não é um livro cristão, mas é um dos melhores livros que tratam sobre depressão. Foi publicado pela Companhia das Letras, acho que há 2 ou 3 anos atrás, se eu não estiver enganado. E ele é um livro meio que autobiográfico, embora ele apresente muitos dados técnicos e fale sobre depressão, uma história de alguém que viveu quase que com um demônio no meio-dia, que é o título do livro. Bom, mas lá pelas tantas ele escreve o seguinte: um tratamento inteligente requer um exame atento de populações específicas. A depressão tem variações significativas entre crianças, idosos e cada um dos gêneros. Não sei se eu acho que eu... Isso, continua. E os dependentes químicos formam uma grande subcategoria própria. O suicídio, em suas muitas formas, é uma complicação da depressão. É fundamental entender como a depressão pode ser fatal. E ele desenvolve bastante isso no livro dele, eu falo um pouco também no meu, que é essa falta de percepção de que a depressão pode ser fatal. Muita gente acha que depressão não mata, quando mais de 90% dos casos de suicídio são decorrentes de depressão. Existe um outro autor chamado David Murray. O Dr. David Murray escreveu o seguinte: 1 em cada 5 pessoas experimenta depressão e 1 em cada 10 uma crise de pânico em algum estágio da vida. Essa estatística é interessante, é um número alto. Há uma estimativa de que 121 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão e de que 5,8% dos homens e 9,5% das mulheres, mais mulheres do que homens, experimentarão um episódio depressivo em algum ano. E esse número mais expressivo nas mulheres é justamente por conta da alteração hormonal, que é mais comum, mais presente nas mulheres do que nos homens. Períodos como, por exemplo, a primeira menstruação, o momento do parto, o momento da menopausa, o momento já na fase mais idosa. Né? No homem isso também acontece, mas é menos. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de depressão pós-parto. Não é? O que acontece? Bom, falando de uma maneira bastante simples aqui, uma alteração hormonal muito grande no corpo feminino, fazendo com que ela tenha, em algumas ocasiões, alucinações com relação ao que acontece, a ponto de uma mãe sofrendo de depressão pós-parto ser capaz de matar o próprio filho que ela amou, gerou, cantou para ele ao longo de 9 meses de gestação. E por conta dessa grave alteração hormonal que acontece, além de outros problemas decorrentes deste, no momento do parto, ela é capaz de tomar decisões no estado de alucinação, em picos de alucinação, nos quais ela não tem noção do que ela está fazendo. A ponto de depois, quando aquilo é equilibrado, ela se arrepende quase a ponto de se matar, né? Por conta do sofrimento de ter feito o que fez. Isso é um caso de doença, de fato, uma enfermidade mental, e é preciso ser tratado. E é por isso que as mulheres acabam sofrendo mais com depressão quando ocorre essa questão de alteração hormonal, que pode ser decorrente de uma questão da vida, como pode ser decorrente de uma questão genética mesmo. Problema familiar ou coisa assim, genética. Ele continua no livro dele. Suicídio, que é algumas vezes... Dá para ler, gente, a letra? Tranquilo? Suicídio, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1% de todas as mortes violentas, comparada com 18,6% na guerra e 31,3% de homicídio. O que a gente faz com um dado desse, não é? Pensa, contabilizando, vou ler, suicídio, de novo, que é algumas vezes o resultado final da depressão, é a causa principal de mortes violentas em todo o mundo, contabilizando 49,1%. Suicídio decorrente de depressão, comparadas com 18,6% na guerra e 31,3% no homicídio, por homicídio. Ou seja, morrem mais pessoas por causa de depressão do que por causa de homicídio, ou do que por causa de guerra. Interessante, pelo menos, isso, né? Existem alguns outros dados que eu vou apresentar no livro mais à frente. Uma outra frase aqui interessante, desse Dr. Fábio Iquedo, que é um reumatologista lá de São Paulo. Ele escreveu um livrinho bem pequeno sobre o poder da fé e a presença de Deus com relação àquele que sofre. Ele diz: o impacto da depressão na sociedade equivale ao de uma pessoa com paralisia das pernas ou com cegueira. E tem um outro dado que foi publicado
numa revista científica por um grupo de universitários de Harvard, da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, ligados à medicina, e eles foram financiados pelo Banco Mundial e apoiados pela Organização Mundial de Saúde. E eles chegaram a algumas conclusões no final dessa pesquisa, que são as seguintes: que a depressão é a doença que mais incapacita pessoas maiores de 5 anos de idade. A esclerose incapacita. Um acidente automobilístico incapacita, deixando a pessoa tetraplégica ou paraplégica. Mas segundo essa pesquisa, de gente séria, eles chegam a essa conclusão, que a depressão é a doença que mais incapacita as pessoas maiores de 5 anos de idade. E aí quando você olha para alguém e fala, não, fulano está com depressão, isso é frescura. Você precisa arrumar alguma coisa para ele fazer, porque a pessoa ela não passa por aquilo. Né? Eu costumo dizer que é como quem não tem problema com a vista, por exemplo, o André não tem. Você não usa óculos? Então, ele não tem problema, eu sou míope, eu tenho miopia. Né? Não é muito, mas eu preciso disso aqui. De noite, principalmente, embaça tudo. Pode então o André chegar para mim aqui no final, no momento de perguntas e respostas, e o André perguntar para mim, por que você usa esse negócio na cara? Por que você gosta de colocar esse negócio? Só porque você é careca, feio, né? Então você quer colocar para enfeitar? Tem um monte de gente aqui também que não gosta da sua própria aparência pessoal, aí compra um item para enfeitar o rosto, é só para ficar mais bonito? Para com isso, rapaz, isso é bobeira. Aí eu falo, não, isso aqui é uma doença, é uma incapacidade que eu tenho na vista. Eu falo, que incapacidade que nada? Eu enxergo, ó. É só você forçar a vista que você consegue. Eu digo, não, eu não consigo, eu tento explicar, mas porque ele não tem isso daqui que eu tenho, para ele o que eu tenho não é nada. Mas para mim é. Agora está complicado, aqui na frente eu consigo enxergar, mas lá atrás está tudo embaçado. Aí eu coloco, fica tudo em Full HD, né? Lá atrás, aqui na frente e tudo mais. Então eu posso, como uma pessoa que nunca passou por depressão, chegar para o André que luta contra a depressão e dizer, André, isso é frescura. Sabe por quê? Porque eu não tenho. Vocês estão entendendo a correlação? Como eu nunca passei pelo que ele passou, eu sou incapaz de saber. E porque eu também nem me preocupei em conhecer, em saber o que é, eu logo me coloco no lugar de juiz do universo e digo, isso é tal, por isso você é um folgado. Por isso você quer ficar em casa sem fazer nada? Você quer chamar a atenção para você? Ou você é isso, ou você é aquilo? Aquilo que todo mundo diz. Quando, na verdade, se a pessoa passasse por aquilo, ela enxergaria como o outro enxerga e seria capaz de compreender, como Andrew Solomon colocou no Demônio do Meio-Dia, que a depressão é como você vestir uma roupa de madeira. Tenta levantar, tenta sair da cama, tenta esticar o braço para colocar a comida na boca. Nos piores momentos de crise, se você não tiver um auxílio, você não consegue. E cada depressão é causada por uma causa diferente, e é muito difícil você diagnosticar. Há aspectos gerais, mas essa nem deve ser tanto a nossa preocupação, porque há profissionais capazes para identificar e nos ajudar no tratamento. Não só profissionais da área da saúde, mas profissionais da área da psique e também da área da espiritualidade humana. Pessoas sérias, pessoas de Deus que se importam com você, que vão dar tempo para você, que vão te ouvir, que vão sentar com você e que vai caminhar com você num processo visando a tua restauração. E também tem muito charlatão que vai falar, não, toma esse remédio, aquele remédio vai te entorpecer, vai te sossegar, vai te deixar bem, embora esse cara que te deu o remédio sabe que aquilo não vai mudar nada na tua vida. Ele só vai fazer com que você saia do consultório bem e se mantenha cliente dele e daquele fármaco até o resto da sua vida. Recentemente, conversando com um psiquiatra lá de João Pessoa, na Paraíba, ele é psiquiatra há 35 anos, e ele leu o meu livro, e recentemente a gente teve a oportunidade de ter um encontro, a gente foi na casa dele, eu e minha família, e eu critico aqui alguns pontos de vista do lado cristão, daqueles que acham que o cristão não precisa ir em médico. Não sei se vocês sabem, mas antigamente havia cristãos, hoje já não tem mais tanto, não é? Que diziam, não, você não precisa ir a médico, você tem que confiar em Deus. Você vai tomar remédio, você vai tomar aquela pílula, você vai tomar aquele xarope lá é um suquinho do diabo. E aquele remédio é um pirulito do capeta, toma aquilo que você vai ver. Você tem que ter fé que Deus vai curar. Você tem que ter fé que esse câncer vai desaparecer. Essa dor da apendicite, a gente soube que um amigo nosso lá de Araraquara, um dos pastores da Igreja Liberdade, talvez está com problema de apendicite, o Marco Conte, talvez. Está internado agora, internado acho que não, mas ele está no hospital, né? Então, aí eu posso chegar para ele e falar, não, tenha fé. Não, que vai ao hospital atrás de médico, você tem que só acreditar e Deus vai te curar. E eu critico muito isso daqui.
Porque nós precisamos entender nas ciências algo como que um presente de Deus também para nos ajudar. Aquele que descobriu, por exemplo, a cirurgia para desentupir a veia do coração que está toda entupida. Ou aquele que descobriu a cirurgia para tirar o apêndice inflamado, curar da apendicite. Ou outras questões. O cara que descobriu o paracetamol, ou outros remédios, etc. Esses caras eram crentes cheios do Espírito Santo? Muitos deles nem cristãos não eram. Mas a gente vê a graça de Deus permitindo a essas pessoas, em suas descobertas, descobrirem coisas que hoje abençoam a todos. E a Bíblia fala sobre isso também. Quando, por exemplo, diz que Deus ele não faz distinção quando derrama a chuva, se vai derramar a chuva na casa de quem é dele e daquele que não acredita nele. Não, ele derrama a chuva sobre bons e maus e permite que todos tenham uma boa colheita e depois todos nós podemos comer. E isso não é só na questão agrícola, não é só na questão do campo, mas na questão das faculdades humanas, das ciências humanas. Naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente se capacita para poder servir ao outro depois. Servir a alguém, ajudar alguém, abençoar a vida de alguém. E é por isso que um pouco do que eu falo nesse livro é que a gente realmente precisa buscar ajuda, a gente precisa buscar acreditando que pode estar também no remédio, no tratamento, no diagnóstico, parte do caminho que Deus nos dá para a restauração. A gente vai ver isso na vida do profeta Elias agora. Como esse psiquiatra diz que, por outro lado, esse a quem eu mencionei há pouco, que do lado da psiquiatria, do lado da medicina, há aqueles que acreditam que os remédios são o novo Messias, que o remédio cura tudo, que o remédio resolve todos os problemas, quando na verdade ele tapeia todos os problemas. Ele tem o poder de disfarçar todos os problemas. Quando um tratamento que realmente será eficaz exige uma atenção maior por parte do profissional, exige um cuidado maior, exige um tempo, uma dedicação maior que muitos, por N razões, né, não querem ter com aquela pessoa, e por isso quem sofre é a própria pessoa. Enfim, para ter uma visão equilibrada sobre isso, é importante que a gente não só compreenda como Deus trata disso, mas como nós também devemos ter maturidade para tratar desse assunto. Agora então a segunda história. Quando a gente olha para a vida de Elias, Elias foi o profeta que antecedeu o Eliseu do Machado, aqui da história do Machado. Se você quiser abrir comigo, por favor, lá em 1 Reis 17, deixa aberto lá. Só para a gente se situar aqui na história, pessoal. Com a morte de Salomão, Salomão foi o terceiro rei de Israel. E ele morreu no ano 931 a.C., então há muito tempo atrás. Depois que Salomão morreu, em 931, o reino de Israel foi dividido. É como se, sei lá, depois que o Michel Temer ou que o Lula morresse, o Brasil se dividisse entre o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. Imagina um negócio desse acontecer? Isso aconteceu em Israel, no ano 931 a.C., quando Salomão morreu, depois de Saul, Davi, Salomão, 120 anos de monarquia unida, o reino se divide. Reino do Norte, com Jeroboão I e Roboão no Reino do Sul. O Reino do Norte ficou conhecido como o Reino de Israel. 10 tribos lá em cima. O Reino do Sul, com as tribos que sobraram, formaram o Reino de Judá. No Reino do Norte, que durou aproximadamente 209 anos, até o ano 722, ou seja, de 931 até 722 a.C., 209 anos de história então, muitos reis reinaram. Muitas dinastias passaram por ali. 19 reis, 8 dinastias diferentes. Não houve, melhor dizendo, um só rei no norte que temeu a Deus. Todos fizeram o que era errado diante da palavra de Deus. Dos reis do sul, a maioria não prestou também, mas teve um ou outro que temeu a Deus. Mas a maioria não. No reino do norte não teve nenhum. Mas do reino do norte, o pior foi Acabe, que casou com a Jezabel, num acordo político entre ele e os reis de Tiro e Sidom. Numa negociação política, ele casou com a filha dos reis, lá de cima, não é? E aí, então, ela veio para Israel, mais o sul, e aí, então, teve uma espécie de paz política, e ela, quando veio, trouxe o deus Baal, que era o deus dela, e vários profetas, e construiu vários altares. Nessa época viveu Elias, o profeta Elias, por volta do ano 700 e alguma coisa, quase 800 antes de Cristo. Então, século 8 antes de Cristo. E lá em 1 Reis, capítulo 17, nós vemos um pouquinho sobre a história dele e esse embate que ele teve com aqueles que viveram no seu tempo.
O que nós encontramos, não dá tempo da gente ler todo o texto, eu vou resumir aqui, apenas para situar você. Se você quiser marcar na sua Bíblia para depois você ler com mais calma, faça isso, porque eu vou mencionar 3 capítulos aqui todos, ok? Então não dá tempo da gente ler um a um. Mas aí no comecinho o que a gente encontra é o Senhor chamando Elias para uma espécie de missão. Essa missão vai desaguar lá na frente, meados do capítulo 18, num embate dele com os profetas de Baal. Primeiro eles vão até o alto de um monte, o Carmelo, e então no alto daquele monte um desafio acontece. Talvez você já tenha ouvido falar da história. E ali Elias está sozinho, toda a nação de Israel que estava ali cercando, aquele momento, atenta àquilo que estava acontecendo, e centenas, literalmente, depois você veja isso no capítulo 19 de 1 Reis, centenas de profetas de Baal. A ideia era matarem Elias. O próprio Elias vai dizer mais adiante que mataram todos os todos os profetas de Deus, aí o fio da espada, só ele sobrou, era o que ele achava. E então ele vai para aquele monte certo de que se nada acontecesse conforme ele imaginou, ele morreria. Então ele não poderia se frustrar ou ser frustrado, havia uma expectativa. Sabe aquele momento que você está esperando muito uma coisa acontecer? Você tem certeza que vai acontecer? Ele tinha essa fé, porque no capítulo 17 e 18, Deus falou com ele, disse vai, e ele foi. Quando então eles estão no alto do Carmelo e toda a população vendo embaixo, o rei de Israel estava ali, então era uma situação, não é? Eles montam um altar, uma espécie de altar, colocam uma oferta, um animal para ser queimado, eles abrem uma espécie de buraco ao redor do altar, colocam lenha, e aí o combinado foi o seguinte, vocês, Elias disse, profetas de Baal, vão fazer os sacrifícios, vão clamar a Baal e para que ele desça fogo do céu e acenda o holocausto e queime essa oferta, e se ele o fizer, então todo Israel saberá que Baal é o Senhor e é Deus que deve ser seguido. Depois que vocês fizerem isso, eu farei, se nada acontecer no caso de vocês. Vocês topam? Eles toparam. E eles começaram a fazer. E o texto lá em 1 Reis 19 diz que eles começaram bem cedinho e rodeavam o altar e manquejando. Então, você imagina aquela dança tribal e indígena, religiosa, quando os índios ficam em círculo, manquejando assim? É isso que o texto lá em 1 Reis 19 diz. Eles ficaram dançando ao redor do altar, manquejando assim e fazendo oferendas. E aí então Elias, do lado de fora, ele diz, olha, gritem mais alto. E ele começa a zombar daqueles profetas. Talvez ele esteja em viagem, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja atendendo, se você olhar na sua Bíblia depois, a expressão é atendendo a necessidades. No hebraico, eu sou professor de hebraico, por isso que no hebraico, literalmente, ele está fazendo o número 2 no banheiro. Literalmente. Mas, infelizmente, nenhuma Bíblia você vai encontrar a tradução literal. O que a maioria das Bíblias diz é que ele está atendendo a necessidades. Mas ele está fazendo o número 2 no banheiro. Isso é o profeta Elias dizendo, talvez ele esteja atendendo a necessidades. Ou esteja longe em viagem. Gritem alto. E aí, então, isso já na metade do capítulo 19, diz que eles pegam lancetas e facas e outras cordas, chicotes com uma espécie de navalhas ou pedras de chumbo na ponta, e eles começam a se autoflagelarem, rodeando, até que chega no meio da tarde, no período das oferendas lá deles, eles cansados, o Elias pede para eles autorização para que ele possa pedir a Deus que fizesse o fogo cair ali. E aí eles autorizam os profetas de Baal, provavelmente cansados depois de mais de 6 horas fazendo o que eles fizeram. E então Elias, ele construiu de novo um altar, com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele abre um buraco ainda maior ao redor do altar, ele pede para encher de água aquilo lá. Depois ele pede para trazer mais lenha e forrar o altar de lenha, e encharcar de água. Depois ele coloca o holocausto em cima, ele diz, encharque de água. Isso para que ninguém dissesse que foi um truque, um ilusionismo, alguma coisa que ele preparou e para que depois dissesse, não, isso foi fraude, não é? Ele diz, então encharque de água. E aí ele faz uma oração e ele pede a Deus, já quase no final do capítulo 19 de 1 Reis, ele pede a Deus para que Deus se revele àquele povo. E ele diz então que o desejo dele era que todo o povo se voltasse para Deus e voltasse a reconhecer que só Ele é Deus de verdade que pode sustentar aquela nação. No capítulo 17, a gente vê que uma grande fome começa na nação de Israel. Uma fome terrível. As pessoas estavam vivendo em grande seca e desespero. E ele pede a Deus que traga de volta a restauração, depois que o povo se arrependesse da idolatria, para que Deus restaurasse trazendo chuva de volta. E então, depois que ele
termina essa oração, cai um fogo do céu, uma espécie de raio, alguma coisa assim, consome o holocausto, consome as pedras, consome toda a água que estava naquele buraco, a ponto da própria terra ficar queimada, conforme está no texto lá de 1 Reis 19. Imediatamente após isso, acontece uma perseguição àqueles profetas, eles são todos mortos. E aí então o capítulo termina com Elias vendo a nuvem chegar. Ele diz que via ao longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem, que ela se aproximava e que aquilo depois, nos capítulos seguintes, aquilo trouxe chuva e restaurou a nação de Israel. Beleza. Essa é a primeira parte. A segunda parte é que no coração do profeta, o rei estava ali, ele viu tudo aquilo. Uma coisa que aconteceu no texto também, no final do 19, é que quando o povo viu aquilo, todos eles começaram a gritar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, ou seja, eles se arrependeram de terem abandonado o caminho de Deus e terem se dado para mentira, para idolatria em coisas que na verdade não existem. Quando o rei saiu dali e voltou para o palácio, qual foi a expectativa no coração do Elias, do profeta Elias? Bom, o rei vai contar para Jezabel, ela vai se converter também, ela vai dizer que só o Senhor é Deus, e então ela virá e toda essa nação vai voltar a ser uma nação temente ao Senhor. Só que quando o rei Acabe chega no palácio, ele conta para Jezabel, o que acontece? Ela diz o seguinte, bom, façam-me os deuses o que lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, eu não fizer com ele manda um mensageiro dizer isso, ela manda um mensageiro dizer, na verdade ela manda o marido dela primeiro, ela fala para Elias fazer isso, para Acabe fazer isso, né? Ela manda no marido, que era o rei, imagina, e aí o rei, como ele não ia fazer dessa maneira, ele pega e manda um mensageiro para o rapaz ir lá. Quando o rapaz chega no Elias e diz que a Jezabel falou que amanhã ele ia estar morto, ele poderia ter feito o quê? Ele poderia estar no 19 também, ele poderia fazer o seguinte, bom, eu não tive medo de centenas de profetas, eu vou ter medo de mulher? Eu fui para lá sabendo que Deus era comigo, agora essa louca fala que vai me matar, volta para ela e pode dizer para ela que só isso. Diz para ela que ela está louca, se ela acha que ela vai fazer alguma coisa comigo, quem ela pensa que ela é, pode falar para ela vir, pode vir com que exército que ela quiser. Mas não foi isso que Elias fez. O texto bíblico diz que no mesmo momento em que aquele mensageiro chegou, ele pegou uma espécie de auxiliar, de ajudante dele, ele desceu no caminho de Berseba, que ficava ali poucos quilômetros mais ao sul, e ele deixou o ajudante dele ali em Berseba, e ele vai ao deserto, caminho de um dia de viagem. Isso seria cerca de 40, 50 quilômetros de caminhada, segundo as medidas da época e tal. Ele caminhou deserto adentro. Quando ele chega deserto adentro, ele encontra um zimbro. O zimbro é uma árvore relativamente 2 metros de altura, assim, um pouco mais alto que eu. Muito mais alto do que eu. 2 metros de altura, né? Com uma folha bem seca, que não cai em momento nenhum, e espinhosa, e que não dá muita sombra. O texto diz que ele cai ali cansado e dorme faminto. E, de repente, aparece um anjo, enviado pelo Senhor, o toca, e Elias acorda e vê um pedaço de pão assado sobre pedras em brasa e uma botija d'água. E o anjo diz, come e bebe. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. Passa-se um tempo, Deus mais uma vez, por meio do anjo, diz, acorde. Aí ele levanta, come e bebe de novo. E pergunta, o que você faz aqui? E a resposta de Elias, que ele vai repetir algumas vezes, como se Ctrl+C, Ctrl+V, ele diz, Senhor, eu estou sozinho, mataram todos os profetas ao fio da espada, derrubaram todos os teus altares, só eu sobrei. Tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Essa é a palavra que Elias dá. E aí, depois de ouvi-lo algumas vezes, Deus diz, Elias, levanta e vai daqui até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o Monte Sinai, é a mesma cordilheira, a mesma cadeia de montanhas. Dependendo do lugar, Sinai e Horebe, é o mesmo lugar. Ele foi cerca de 40 dias de caminhada até o Horebe, ou Sinai. Quando ele chega lá, ele entra numa caverna. E aí, mais uma vez, Deus aparece para ele e diz, o que você faz aqui? Só um detalhe, Deus sabia o que ele estava fazendo ali? Deus sabe por que você sofre? Deus sabe por que eu sofro? Deus sabe por que muitas vezes a gente tem tantas dúvidas? Mas mesmo assim, Deus pergunta. Não porque Ele quer saber, não porque Ele não tem conhecimento, mas porque, tal como um professor ensinando crianças, faz perguntas, porque por meio delas ensina aquelas crianças. Sabe perguntas que você faz para a criança? O que é isso? Quanto que é 2 mais 2? Não é porque a professora não sabe,
Mas é porque por meio daquelas perguntas, ela pode ensinar alguma coisa. Assim, Deus pergunta a Elias, o que você faz aqui? E aí Elias, Ctrl+C, Ctrl+V, mataram todos os teus profetas, derrubaram todos os teus altares, só eu sobrei, não sou melhor do que os meus pais, por favor, tira a minha vida, eu quero morrer. E aí, depois de repetir isso várias vezes, Deus diz para Elias que Elias veria uma cena, que Deus se revelaria a ele, que ele queria que Elias visse algo. Então Elias saiu da caverna, se colocou diante do Monte Horebe. E de repente o texto bíblico diz que Deus permitiu que um grande e tempestuoso vento passasse, seria a figura hoje de um furacão. Mas o texto diz, Deus não estava naquele vento furioso. Depois, um terremoto muito forte, talvez por consequência desse furacão. Pedras fendendo do monte, caindo, mas Deus não estava naquele terremoto. Depois, um grande incêndio, um grande fogo, talvez por consequência das duas primeiras coisas, mas Deus não estava no fogo. Tudo isso acontecendo para chamar a atenção de Elias, porque imagina o susto. E aí, de repente, diz o texto que Elias ouviu um cicio tranquilo e suave. Cicio, C-I-C-I-O, é uma palavra da nossa língua que está relacionada àquele... Imagina a folha seca que caiu das árvores, quando você está rastelando elas, aquele craquelar das folhas secas, sabe? Som tranquilo. Diz que no meio daquele som tranquilo da natureza, Deus fala com Elias. E diz, Elias, você vai sair daqui, você vai ungir tal rei em tal lugar, o outro rei em outro lugar, depois o outro rei aqui em Israel. E depois tal profeta que vai ficar no teu lugar. E aí acaba aparentemente a história de Elias. Porque nem mesmo aquilo que Elias havia pedido ao Senhor, porque Elias tinha pedido o quê para o Senhor? Que o Senhor o matasse. Mas nem morrer Elias iria. Vocês que conhecem a Bíblia sabem como é que Elias morreu. Ele não morreu, gente. A Bíblia diz que ele foi, de alguma maneira, trasladado por meio de um redemoinho. Isso foi a única pessoa na história, ou na história bíblica, pelo menos, que não passou pela morte. Tem uma história muito interessante, mas não cabe aqui para a gente agora, né? Nem morrer, Elias, você não vai. Mas você vai fazer isso, isso e aquilo. Então, perceba comigo, como é que Deus trata Elias em toda essa história? Em primeiro lugar, Deus se importa, antes de tudo, com o estado físico de Elias, mais do que com a verdade que ele tinha que saber. E eu acho que com isso a gente aprende não alguma coisa sobre Deus, mas alguma coisa sobre a gente também. Porque, via de regra, quando eu vejo alguma pessoa em sofrimento, então imagina, eu vou usar o André de novo aqui como cobaia. Imagina que eu estou vendo o André com sofrimento e eu falo com os meus amigos. Eu vou lá falar umas verdades para o André, porque ele precisa saber. Ninguém fala, o pessoal fica tudo passando a mão na cabeça dele e ninguém fala nada para ele. Então eu vou lá e vou falar a verdade para ele, eu dou o que doer, mas eu vou falar. A verdade, ela liberta, né? Na minha arrogância eu vou lá e eu vou falar, né? Deus poderia ter feito isso, gente? Claro que Deus poderia. Se eu fosse Deus, né, eu chegaria para o Elias lá debaixo daquele zimbro, a 40 quilômetros de Berseba, no meio do deserto, e diria, ô Elias, o que você está fazendo aqui, rapaz? Cria vergonha nessa casa, seja homem. Como é que é? Ser homem, né? Ser homem, mas sei lá, eu ouvi essa expressão esses dias atrás, achei engraçado. Mas, seja homem, rapaz, o que você está fazendo aqui? Você não tem vergonha? Elias, está todo mundo falando de você. Você imagina se eles ficam sabendo que você que não teve medo dos profetas de Baal está com medo de uma mulher? Porque ela falou que ia te matar, você fugiu. Não é muito diferente de muitos homens hoje em dia, né? Que não tem medo, mas uma mulher às vezes bota mais medo do que muitos homens. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus poderia ter dito, Elias, isso é temor dos homens, Elias. Você não acredita que eu sou maior do que os homens? Você não acredita que eu posso cuidar de você? Elias, você é um incrédulo, Elias. Você é um incrédulo. Você teme mais aos homens do que a mim. Para você, os homens são maiores do que eu. Elias, você é um covarde. Você não tem vergonha na cara. Você está fazendo um papelão e está trazendo vergonha para mim também, porque eu sou seu Deus. Agora estão procurando profeta, e aí estão sabendo que o profeta ficou com medo da mulher e fugiu para o deserto. O que eu vou falar lá em casa, ou lá em Israel? Deus não poderia ter feito isso, gente? Ele teria mentido se ele fizesse isso? Não, é tudo verdade. Mas Deus, quando chega em Elias, faz perguntas e dá comida para Elias. Deus se preocupa com o estado físico de Elias. Aí Deus faz perguntas e qual é a resposta? Mataram todos os seus profetas. Lá no final, Deus vai dizer que tem alguns milhares que não foram mortos. Ou seja, Deus já sabia que o Elias estava dizendo era mentira.
E ele disse, derrubaram todos os teus altares, só eu sobrei, eu não sou melhor do que os meus pais, autocomiseração, não é? E me mata. Não é? Normalmente, esse pensamento suicida vem à mente da pessoa quando ela está nesse estado de depressão, de aflição, de abandono, etc., de grande sofrimento. E aí Deus diz, Elias, o que você faz aqui, Elias? E mesmo Deus sabendo que tudo que ele falava não era verdade, Deus ficou quieto. Deus poderia ter falado a verdade. Elias, você está falando besteira. Deixa eu já falar a verdade para você, você não é o único não. Você tem um monte de outros aí, não derrubaram todos os altares não. Você não lembra que você construiu um há 2 horas atrás? Você construiu um altar para mim, Elias, como é que derrubaram tudo? Aí, 40 dias depois, Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo agora dentro da caverna? E Elias, Ctrl+C, Ctrl+V. Deus poderia ter dito o seguinte, eu já ouvi essa história. De novo isso? Seria como se eu chegasse para o André, em depressão, e dissesse, André, isso que você está falando para mim não existe, isso é coisa da sua cabeça, André. Aí o André fala, não, André, esquece, isso não é verdade, deixa eu te falar a verdade. Eu não poderia fazer isso? Poderia, mas é sábio fazer isso? Não. Porque o nosso proceder deve ser sempre como o do nosso Criador, que sabe como é a nossa constituição física e emocional, e é Ele o melhor exemplo de como nós podemos tratar alguém. Então, quando alguém está diante de mim em sofrimento, mesmo que falando besteira, mesmo que falando inverdades, mesmo que em sua enfermidade mental, em sua alucinação, a pessoa não fale coisa com coisa, o que Deus fez? É mesmo? Eles derrubaram todos os altares? Nenhum profeta? Nossa, interessante. Ele ouviu e ficou quieto. Será que Deus não nos dá uma lição aqui? Eu creio que sim. Depois de alimentar Elias, depois de colocar Elias para fazer um pouco de... Ele caminhou 40 dias, exercício físico. Depois Deus meio que apresenta um cenário diante dele, um teatro de sua glória. Por que não? Todo aquele cenário diante do Monte Horebe foi um grande teatro. Com tensão e tudo, com momento de tensão. Você imagina, furacão, terremoto, incêndio, e de repente, por meio de um som tranquilo da natureza, Deus fala com ele, dizendo o que ele deveria fazer. Deus usa até mesmo, antes de falar a verdade, até mesmo sons tranquilos da natureza. Com isso eu não estou dizendo que, hoje em dia tem muita música por aí, né, dos sons tranquilos da natureza, som de cachoeira, tal, coisa assim. Eu não estou advogando sobre isso, e também não estou dizendo que isso é ruim. Mas, olhando para o texto bíblico, aí em 1 Reis 17, 18, 19, Deus usa sons suaves da natureza para lidar com o estado enfermo de um servo dele, para que depois do tratamento físico, Deus pudesse dizer para ele, Elias, a verdade é essa, não mataram todos os profetas, sobraram outros tantos milhares, cujos joelhos não se dobraram diante de Baal e cujos lábios não beijaram os seus pés, o pé da estátua, não é? Então você vai e faz isso, Elias, faz aquilo, faz o que eu te criei para fazer, o que eu te chamei para fazer. Mas eu quero morrer. Nem morrer você não vai. Aqueles pensamentos que às vezes vêm na cabeça de alguns cristãos, né? Em momentos de grande sofrimento, não vejo a hora que Jesus volte, porque é uma das nossas fés, né? Uma das nossas crenças é a segunda vinda do nosso Salvador, o segundo advento de Jesus. Você já viu pessoas que falam isso? Eu não vejo a hora que Jesus volta. Eu não vejo a hora de ver a glória, mas na verdade isso é um pensamento suicida, tipo do Elias, é que tira a minha vida. Ninguém fala, eu vejo a hora que Jesus volta um dia antes de casar, por exemplo. Eu não vejo a hora de que Jesus volta, né? Você soube que você passou naquele concurso público, você vai começar a trabalhar, você vai ganhar um dinheirão. Eu não vejo a hora que Jesus volta. Não, a gente fala isso quando a gente quer morrer mesmo. Pensamentos suicidas. Por quê? Porque via de regra, seja a ansiedade, ou a depressão, ou qualquer outro traço de uma enfermidade mental dessa natureza, desse espectro, que afeta uma pessoa, quando isso afeta essa pessoa, e nesse estado, a pessoa ela não busca um auxílio, seja medicamentoso, seja de um especialista, seja de um terapeuta, seja de um médico, de um psiquiatra, de um psicólogo, de um neurologista, ou se ela deixa de procurar auxílio de um pastor, ou de alguém que espiritualmente possa ajudá-lo também, visto que não somos constituídos apenas de carne, sangue e osso, visto que somos seres emocionais, psíquicos, espirituais. Então, quando a pessoa busca esse tratamento holístico, esse tratamento completo, esse tratamento total do seu ser, quando a pessoa deixa um desses aspectos de lado, o desequilíbrio acontece. E pelo desequilíbrio, a enfermidade cresce.
e pelo crescer da enfermidade. A depressão, que é o grande guarda-chuva, né? Debaixo do qual a gente tem o pânico, a gente tem uma série de outros. A depressão acaba levando aquilo que a gente tem lido aqui, à própria morte. Eu quero já na parte do encerramento deixar algumas estatísticas ainda com vocês. Você sabe que se você digitar no Google como se matar, o Google dá um monte de dica para você. Até como fazer veneninhos caseiros com os temperos da sua mãe, a Coca-Cola, o Mentos e o que mais você tem lá na sua casa, né? Como alguma coisa desastrosa pode te levar embora. E aí, quando essas pessoas digitam no Google, o campo de busca leva para alguns sites. E aí um pessoal nos Estados Unidos, esse site, suicide.org, o azul ali não dá para ver direito, lá em cima aparece. Eles criaram um site cujo objetivo era, quando pessoas clicarem lá procurando formas de morrer ou de se suicidar, que caíssem, antes de tudo, e eles pagam muito para isso, para poder cair direto no site deles. E quando lá estão, então a ideia deles é tirar da cabeça dessas pessoas e apresentar a elas aquilo que elas precisam, que é o refúgio. Quem se mata porque é o último refúgio. A pessoa não encontra mais em nada, em lugar nenhum, esperança. A única esperança, a última alegria, o último refúgio, infelizmente, é tirar a própria vida. Então são alguns dados que eu tiro do site que eu coloco no livro. Então, de acordo com o site suicide.org, mais de 30 mil pessoas se suicidam anualmente nos Estados Unidos da América. E a principal razão para o suicídio é a depressão, quando essa doença mental não é tratada. Enquanto o suicídio por causa de depressão é a 11ª causa de morte nos Estados Unidos, o assassinato é a 13ª causa de morte no mesmo país. Não é muito diferente aqui no Brasil, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Segundo as estatísticas desse site, esses números correspondem ao que ocorre em outros países no mundo, aumentando ou diminuindo as colocações dependendo do país. Aqui, dados que eu cito no meu livro. De acordo com os dados do Ministério da Saúde e do Governo Federal, no Brasil, 32 pessoas se suicidam por dia. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o 8º país do mundo em números absolutos em suicídio. Os dados apontam para 804 mil suicídios por ano em todo o mundo. Um suicídio a cada 40 segundos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, 90% dos casos poderiam ser evitados se um programa de prevenção fosse adotado. Curiosamente, a faixa etária na qual mais se vê suicídios é acima dos 70 anos, questões hormonais também, principalmente por conta de doenças relacionadas à depressão. Já entre jovens de 15 a 29 anos, mais uma vez, questão de hormônio, principalmente, além de questões espirituais, emocionais, afetivas, etc. Né? E também genéticas. E, embora essa seria a menor das causas. O suicídio é a 2ª principal causa de morte e, via de regra, também por causa de depressão. Muito interessante. Né? Continuando, dados do Ministério da Saúde de 2014 apontam para 10.600 casos de suicídio no país naquele ano, aqui no Brasil. E esse número não é muito diferente nesses anos de lá para cá. E segundo o depoimento da Alexandrina Meleiros, que é coordenadora da Comissão de Combate ao Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ao site da Agência Brasil, 98% das pessoas que se suicidaram nesses 10.600 casos lá em 2014 tinham transtornos mentais como a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, dependência de drogas, etc. Ou seja, poderia ser evitado, se pudesse ser tratado de uma maneira um pouco mais responsável, um pouco mais madura. Quando se leva ao suicídio... bom, eu vou pular isso daqui, porque eu acho que não entra no caso. A Bíblia fala de alguns casos de suicídio, vou correr nisso daqui, como Abimeleque, Saul, escudeiro de Saul, Aitofel, Zinri, e o 6º caso, Judas Iscariotes. E o 7º, que talvez seja mais conhecido, é Sansão, embora neste caso nós não vemos uma desaprovação de Deus, embora nos outros casos nós a encontremos. Isso porque o suicídio é sempre um assassinato de si mesmo, né? Um autoassassinato. E pelo fato do assassinato ser condenado por Deus, o suicídio é condenado por Deus, não é visto como algo correto. E aí fica nos seres humanos, né, a ideia, então, beleza, quem se mata vai para onde? Vai para o céu ou vai para o inferno? Já ouvi esse tipo de discussão? Besta, né? Porque não é uma coisa que não é uma coisa que se discute. O que se sabe é que na Idade Média, o catolicismo romano inventou esse dogma de que o suicida perde a salvação. De que a pessoa tira a própria vida, ela vai para o inferno direto. Isso, meados do século XIV, o dogma foi inventado. Se você lembra da história da Europa, do século XIV, a peste negra que varreu cerca de 1/3 da humanidade da época, muita gente estava se suicidando também naquele período, quando a igreja inventou, ninguém tinha acesso à Bíblia naquela época. Aliás, tem um outro livro meu, Momento Plim Plim aqui de novo. Tem um outro livro meu que está aí, Visão Cristã sobre a Bíblia, que eu falo um pouco da história da Bíblia, como ela chegou até nós, se ela é confiável ou não, etc.
E nesse período da história da humanidade, século XIV, ninguém tinha acesso à Bíblia. Muitos bispos, padres, arcebispos nunca tinham visto uma Bíblia na frente. Não por culpa deles, nem da Igreja Católica mesmo, mas porque não havia Bíblias. Não é? A prensa de Gutenberg foi inventada no final do século XV, começo do XVI, não havia sido inventado ainda. Então as pessoas não tinham acesso às Escrituras. Então o que o líder eclesiástico falasse, todo mundo acreditava. Pois eles falaram que quem se matasse iria direto para o inferno. E a maioria das pessoas acreditaram e muita gente parou de se matar. Então, a mentira foi uma questão de saúde pública mesmo, né? Tipo, eles inventando esse dogma mentiroso, a maioria das pessoas curou, né? Ninguém mais, muita gente não se matava mais. Então, até que ponto vale uma mentira para poder resolver um problema na sociedade? Hoje, todo mundo sabe, se você ler a Bíblia de capa a capa, você pode ler 1, 2, 3, 4, quantas vezes você quiser, você não vai achar esse tipo de discurso, que o suicida vai para o inferno, que o suicida vai para a salvação, porque o que a Bíblia diz é que quem se mata e está do lado de lá, ou quem morreu e está do lado de lá, não é problema seu nem meu. Quando você quer saber para onde foi, você está se metendo num lugar que não é seu. Porque só tem um juiz que julga para onde foi, se foi e quando foi. O que cabe a nós é cuidar da nossa vida, do nosso nariz, do nosso umbigo aqui. Se a pessoa vai para lá ou vai para cá, isso está com Deus, e é Deus quem sabe, não nós. Mas o que a Bíblia diz é que o suicídio é um assassinato e ele é errado. E nós devemos fugir dele. Revela egoísmo, revela autocentrismo, revela uma série de coisas que não são características virtuosas, éticas e nem amorosas. Enfim, da sua parte para com aqueles que ficam. Mas por que se mata quem se mata? Se mata porque espera no suicídio, após um longo período de ansiedade e também depressão, encontrar um último refúgio. Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque toda vez que eu faço isso, todo mundo levanta, né? Quem aqui conhece alguém que já se matou, conheceu um caso de colega, um vizinho, alguém na família, alguém na igreja? É difícil nós termos alguém que nunca teve ao perto de si alguém que tirou a própria vida. Não cabe a nós saber onde essa pessoa está, o que aconteceu com ela. O que cabe a nós é refletir como nós talvez poderíamos ter ela ajudado antes que ela tivesse chegado ao fim que chegou. O que espera uma pessoa que chega a esse ponto? Essa pessoa ela não é capaz mais de imaginar o sofrimento que causará em filhos, por exemplo. Eu tive um amigo que se suicidou, 2 filhos, a esposa grávida. Tive um outro também com 2 filhas pequenininhas, enfim, estava em depressão, não queria se tratar porque achava que Deus ia curar, e ele tinha um problema claramente físico e não se tratou, num pico de alucinação ele colocou uma corda no pescoço e tirou a própria vida. Porque ele não queria se tratar, porque ele foi, enfim, ao extremo nessa questão. O que falta a essas pessoas? Falta um refúgio de fato. Um refúgio em Deus e também um tratamento bem feito. E o tratamento não resolve tudo, como eu disse aqui no início dessa nossa conversa. Mas o que espera essa pessoa, sem dúvida nenhuma, é refúgio. Eu quero terminar dando para vocês alguns textos bíblicos, e eles vão aparecer aqui. Como, por exemplo, Jeremias 16, 19, que diz: ó Senhor, força minha e fortaleza minha, refúgio meu no dia da angústia. Outro texto bíblico. Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Na tua palavra eu espero. Muitas vezes falta esperança para essas pessoas. E por estarem distantes de Deus, por acreditarem que Deus tem coisas mais importantes com as quais se preocupar, acabam perdendo a única esperança que poderiam encontrar, que é no próprio Deus. Para terminar, um texto um pouquinho mais longo do Salmo 30, no final vai aparecer 35 ou 37, que diz o seguinte: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Continuando, verso 3. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 31, versos 1 a 5. O que todos esses textos bíblicos têm em comum é o seguinte: o Deus da Bíblia, o Deus que se revela a nós, é um Deus que se mostra sempre pronto a nos acolher, sempre pronto a nos restaurar, a ser o nosso refúgio. Por outro lado, ele também ensina que se um dia nós viermos a atravessar aquilo que na Bíblia é chamado de o vale da sombra da morte. Aliás, essa palavra depressão é moderna, não é? Você sabe que ela foi criada, foi tirada da ideia de alteração na topografia de um terreno. Quando você está num terreno, você tem uma depressão. É dali que foi tirada essa palavra que hoje é usada
para a doença, depressão. Embora é uma palavra mais popular do que técnica, cientificamente não é esse o termo que é usado. A Bíblia não tem esse termo, mas embora o termo não esteja lá, o sofrimento que carrega a pessoa que sofre com depressão é tão antigo quanto antiga é a própria humanidade. Na Bíblia a gente encontra homem de dores, angústias da morte, vale da sombra da morte. Por exemplo, Salmo 23, quando Davi diz, ainda que eu viesse andar pelo vale da sombra da morte. Pensa a depressão. Primeiro ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guia em pastos verdejantes, refrigera minha alma, guia-me mansamente a águas de descanso. Então está tudo tranquilo, pasto verdinho, águas de descanso, eu vou pastar tranquilo. Aí de repente ele diz de uma depressão, de um vale. E mesmo que, ou ainda que eu venha andar pelo vale da sombra da morte, ele diz, eu não tenho que temer, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado, a ideia de condução e de proteção, a vara e o cajado, me consolam, porque tu estás comigo. Portanto, quanto mais perto de Deus estou, quanto mais eu o busco, quanto mais eu acredito de fato que Ele está preocupado com as mínimas coisas da minha vida e eu não deixo de apresentar a Ele tudo que se passa comigo. Quanto mais perto dele eu estou, mais forte eu fico, mais forte com esperança, mais cheio de certeza da bondade, da graça e da presença dele. E isso me auxilia também em todo o tratamento que eu também precisarei obter para poder restaurar a minha vida. Se eu fugir tanto de uma coisa quanto de outra, eu corro o risco sério de cair naquilo que é o próprio suicídio, ou ter o fim que a maioria das pessoas tem quando, depois de um tempo lutando contra a doença, acabam sucumbindo. Deus, por um lado, então, e eu encerro com essa palavra, Deus, por um lado, quer nos ensinar como Ele cuida de nós, e por outro lado, Ele quer nos ensinar como nós devemos cuidar um do outro, ouvindo, sentando junto, não acusando, não zombando, não falando verdades, doa a quem doer, porque isso é arrogância e falta de amor e estupidez da tua parte. Também não colocando na cabeça da pessoa conselhos irresponsáveis, do tipo, não vai no médico, não faz isso não, só faz isso que... Se você não sabe do que é aquilo, não ouse colocar coisas que talvez possa levar a pessoa à própria morte. Então Deus quer que você saiba como ajudar alguém, olhando para a própria história de Elias em 1 Reis 17 até 19. Depois leia e releia esses capítulos e veja como o próprio Deus age para que você aprenda, e eu também, como Deus espera que a gente trate a pessoa em sofrimento. E como Deus não está preocupado só com a parte espiritual, mas também com a parte da alimentação, com a parte do descanso, com toda a parte que envolve a nossa plena restauração. Não é interessante isso? Totalmente diferente de como Deus é pintado por aí muitas vezes. Por outro lado, que a gente agradeça a Deus por saber que se nós um dia viermos a passar por aquilo que Elias passou, Ele estará ao nosso lado. E não pense você que você está livre disso. Quem era Elias? O texto lá diz que Elias era um homem mais reto da terra, temente a Deus, que se desvia do mal, tal como Jó, um outro caso de grande sofrimento e aflição também. Se nem mesmo esse homem, com um coração tão piedoso e temente a Deus, pôde passar pelo que passou, você e eu não estamos livres disso. Mas graças a Deus, Deus estará lá do nosso lado para nos socorrer, como Ele espera que nós estejamos ao lado daquele que sofre também. Que a gente possa ser suporte, que a gente possa ser bênção, que a gente possa ser presença, presente, sempre presente ali na presença daquela pessoa com a qual a gente convive. E quem sabe Deus possa usar a sua e a minha vida para ajudá-los nessas crises de ansiedade, nesses momentos de aflição, certos de que podemos entregar tudo ao Senhor e descansar que Ele cuida de nós.